E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das histórias mais cheias de ação que existem. E sério, não é só uma história antiga, não. É sobre uma transformação tão radical que literalmente mudou o mundo. Pensa comigo, é como se fosse o dia em que o céu fez um download direto no coração de pessoas comuns que nem a gente. Bora nessa? Mas antes de começar, queria deixar uma pergunta no ar para a gente pensar um pouco. Naqueles momentos em que o medo aperta, sabe? Ou a incerteza bate forte, de onde é que vem a coragem? Tenta guardar essa pergunta, porque a história de hoje é sobre um grupo de pessoas que estava morrendo de medo e, de repente, achou uma fonte de coragem que ninguém ali podia imaginar. Ok, então, vamos preparar o cenário. Imagina só, estamos em Jerusalém. Já se passaram 50 dias desde a Páscoa, sabe? Desde tudo aquilo que aconteceu com Jesus. A cidade está lotada, o clima é tenso, e em algum lugar por ali, numa sala, os seguidores de Jesus estão todos reunidos. Agora tenta visualizar a cena. Eles não estavam lá batendo papo, relaxando. Estavam trancados. Provavelmente com um medo gigantesco do que poderia acontecer com eles. Mas, ao mesmo tempo, eles estavam esperando. Jesus tinha dado uma ordem bem clara. Fiquem em Jerusalém e esperem por uma promessa. Mas que promessa era essa? A ansiedade devia estar a 1000. E o mais legal é que tudo isso acontece durante o Pentecostes. É super importante a gente entender que essa não era uma data qualquer. Originalmente, era uma festa da colheita para os judeus. Com o tempo, passou a ser também a celebração do dia em que Deus entregou a Moisés as tábuas da lei, lá no Monte Sinai. Uma lei escrita, em pedra. Guarda essa informação aí, porque ela vai ser chave para a gente entender o resto. E então, bem no meio daquela espera, daquela tensão toda, o inesperado acontece. A promessa chega. E ela não chega de fininho pedindo licença, não. Ela chega arrombando a porta. O texto da Bíblia diz de repente, sem nenhum aviso, veio um som que não era uma brezinha, mas como um poderoso vendaval. Dá para imaginar o barulho de um furacão dentro de uma sala fechada? Era uma força absurda, totalmente fora do controle deles, e que vinha direto do céu. E se o barulho já não fosse o suficiente, ainda veio a imagem. Chamas, como se fossem línguas de fogo que se dividiram e pousaram em cima de cada uma das pessoas que estavam ali. Na Bíblia, o fogo é quase sempre um sinal da presença direta de Deus, sabe? Da sua ação no mundo. E nesse momento, essa presença não está longe, num monte, ela está tocando cada um deles. E aí que está o ponto central de tudo. O som e o fogo não eram só um show de efeitos especiais. Era um sinal, por fora, de uma transformação gigantesca que estava acontecendo por dentro. O texto é muito claro. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Não foi só para os líderes, não. Foi para todo mundo que estava ali. Uma experiência super pessoal, mas ao mesmo tempo para todo o grupo. Bom, vamos tentar traduzir isso para a nossa linguagem de hoje. A gente pode pensar nesse evento como um download divino, sabe? Como uma atualização de software que Deus instala direto no coração das pessoas, destravando um monte de capacidades e funções que elas nem sabiam que tinham. E agora, olhem só que interessante essa comparação. Lá no Monte Sinai, o fogo e os trovões deixaram o povo apavorado. E a lei foi entregue em tábuas de pedra. Algo externo, sabe? Já em Pentecostes, o fogo e o som trazem poder e coragem. A lei não é mais algo de fora. Ela é instalada no coração de cada um pelo Espírito. É uma nova forma de se relacionar com Deus, muito mais próxima, mais íntima. E a jornada deles fica super clara, né? Eles começaram trancados, cheios de medo. Aí veio o download, o enchimento pelo Espírito. E qual foi o resultado? Uma coragem tão absurda que eles abriram as portas e saíram para falar da fé deles para a cidade inteira. O medo virou ousadia, o silêncio virou testemunho. Uma virada de chave total. Certo. Mas agora vamos trazer isso para a nossa vida. Porque esse software divino não ficou obsoleto, não. Pelo contrário, ele continua sendo atualizado e está disponível para a gente hoje, agora mesmo. Mas como é que esse espírito age hoje em dia? Às vezes não é com som de furacão, mas em coisas bem práticas do nosso dia a dia. É aquela coragem que aparece do nada para defender um colega que está sofrendo bullying. É aquela ideia criativa que surge para ajudar a galera da pastoral ou a comunidade. É aquela força que a gente nem sabia que tinha para perdoar alguém que nos magoou. É achar a palavra certa para consolar um amigo que está mal. Ou então, sentir aquela paz que não tem explicação no meio de uma prova difícil ou de um problema em casa. Isso tudo é o Espírito em ação. E para a gente fechar essa nossa análise, fica uma provocação.
Se uma pessoa abrisse o coração para receber essa atualização divina hoje, que nova função o Espírito Santo ativaria na vida dela? Talvez mais paciência, mais coragem, mais criatividade para ajudar os outros, mais força para perdoar? A promessa que se cumpriu naquela sala em Jerusalém continua de pé. E a pergunta que fica é: será que a gente está pronto para esse download?